Oi, pessoal. Sejam todos vocês, mais uma vez, bem-vindos para mais uma das nossas aulas de psicopatologia. Para quem ainda não me conhece, sou Breno San Vicente Vieira, professor da PUC-Rio, e hoje aqui vou falar para vocês sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Bom, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vamos lá para a nossa aula. Para começar, né, já vamos deixando claro aqui, nem sempre as pessoas sabem disso ou estão escutando pela primeira vez o termo, e para ficar mais fácil, para não precisar repetir toda vez, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, vamos falar aqui de TDAH, tá? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é o TDAH, né? TDAH, ele é caracterizado por um atraso no controle inibitório, ou seja, na dificuldade de inibir coisas e de executar. Então, o controle correto da atenção, o controle correto dos impulsos, ou até da vontade de ficar fazendo diferentes atividades. Ele é expressado por problemas na atenção ou hiperatividade e impulsividade. Apesar do nome ser TDAH, já comecem a guardar e ficar registrada essa palavra. A impulsividade, ela também está presente bem fortemente nesse quadro. Antes de eu explicar exatamente, gosto de dar alguns números aqui para vocês entenderem qual é a importância e o que é isso que a gente está falando. Para terem uma ideia de um cenário geral, 5% das crianças possuem o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso é variável de acordo com o país, tá? Tem países que têm, os Estados Unidos tem alguns estudos que mostram uma prevalência de até de 8 a 10%. Tem outros países, a França, por exemplo, ela tem uma prevalência um pouquinho menor. Mas, em geral, se a gente vai pegar a média, a gente encontra 5% das crianças com o diagnóstico. E em adultos, a gente encontra uma taxa de 2,5%. Mas se ele é caracterizado desde o começo do desenvolvimento, ele se encaixa naquele perfil lá de transtornos que eu já comentei com vocês, que é o grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento, que eles começam no começo da vida e vão seguindo. Então, é possível que algum de vocês... mas esse número não deveria ser o mesmo? Aí vamos lá. Existe uma prevalência maior em crianças mesmo, tal como é observado, e isso surge em função de alguns aspectos. Primeiro deles, demanda dos cuidadores. O que acontece? Está em casa com as crianças, com o teu filho ou com uma criança que tu tem que cuidar, e ele é muito hiperativo ou muito desatento. Isso chama a tua atenção, isso te atrapalha, isso atrapalha no dia a dia com a criança. E acaba fazendo que o cuidador, ele demande, não, vamos procurar alguém, porque a gente está precisando de ajuda. Enquanto uma pessoa que, eu já vivo com isso há 20 anos, é do meu jeito, não é algo diferente que é uma condição que eu tenho, né? A pessoa muitas vezes já está acostumada a viver com aquilo e ignora. Para além disso, existe remissão parcial, tá? No caso do TDAH. O que é a remissão parcial? É quando os critérios diagnósticos eles não são preenchidos por pelo menos 6 meses consecutivos. Então, a gente vai ver que existem muitas pessoas que têm TDAH, né? Ou elas dizem, eu tinha TDAH na infância, mas hoje eu já não tenho mais. Elas acabam, ao longo da vida, se adaptando. Quando a gente é mais jovem, crianças, enfim, elas têm que fazer todas as disciplinas que a escola oferece. Elas têm que fazer disciplina de matemática, de artes, de inglês, se tiver espanhol, educação física. Não tem uma alternativa. Agora, à medida que a gente vai crescendo, vou entrar no curso de graduação, se eu vou fazer uma graduação que eu gosto, ou vou fazer um curso técnico, ou vou entrar numa área de trabalho de coisas que eu gosto mais. E a pessoa acaba que vai se adaptando e fazendo atividades que ela vai tendo um maior domínio, um maior controle,
e com isso ela acaba tendo aí um desempenho melhor e vai se adaptando. E ainda tem mais um negócio, que são os prejuízos, ou seja, o problema que os sintomas eles causam numa criança e num adulto, eles são diferentes. Repetir de ano, né, é muito mais significativo, chama muito mais atenção do que até mesmo perder o emprego por causa da impulsividade ou da desatenção. Salvo, claro, se for um erro muito grosseiro. Mas os prejuízos, o impacto que os sintomas causam na pessoa, na infância, eles são mais evidentes, eles chamam a atenção de terceiros. Então, o transtorno costuma ser mais comum de ser encontrado, diagnosticado e tratado em crianças. Isso não quer dizer também que nós temos vários adultos que sofrem com os sintomas que nunca foram diagnosticados. Tá? Mas para o final da aula eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Comorbidades. O TDAH ele é uma doença, né? É um transtorno. Quem já acompanhou sabe que tem uma diferença aí entre transtorno e doença, mas que também é comum dela não vir sozinha. O TDAH, muitas vezes, ele vem com uma comorbidade. Tá? E o TDAH, na verdade, ele é altamente comórbido. A gente encontra muitas comorbidades acompanhando o TDAH. Tem alguns estudos, aí tem diferentes trabalhos, tá? Mas tem um estudo com crianças suecas até, se eu não me engano. Eles veem que quase 90% das crianças com TDAH tem também um outro transtorno junto. E metade das crianças com TDAH tem pelo menos 2 transtornos associados. Ou seja, o TDAH ele não anda sozinho, ele muitas vezes ele acaba vindo junto com alguma outra condição. O que vocês já sabem, agrava o quadro, faz o tratamento ser mais complicado, leva a maiores sofrimentos, uma doença impacta na outra, então se tiver TDAH e depressão, a depressão fica pior e o TDAH também. Então, é bem importante a gente saber que, além de tudo, é comum ter comorbidades. Isso é particularmente importante porque vai acontecer muitas vezes, principalmente em adultos, do adulto chegar para um tratamento e aí ser identificado de uma outra causa que agora está causando um problema, tipo uma depressão, e se perceber, fazendo lá uma avaliação, que ele também tem o TDAH, e o TDAH talvez tenha causado isso. Depois ainda vou falar mais um pouquinho sobre algumas das características de quem tem TDAH, vai ficar ainda mais claro para vocês o porquê que ele tem essas comorbidades tão altas com algumas doenças, tá? Com alguns outros transtornos, perdão. Quais são os transtornos mais comuns de serem comórbidos com TDAH em crianças? Outros transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, principalmente transtornos da coordenação e da comunicação, são particularmente altamente comórbidos com o TDAH. Para além disso, o transtorno, 50% deles, de quem tem TDAH, também tem um transtorno específico da aprendizagem. Então, coordenação, comunicação e aprendizagem, né? A gente vai falar em uma outra aula, são comuns de serem comórbidos com TDAH. E aí imagina que tenho dislexia. Aí se soma a dislexia ao quadro de TDAH, isso faz com que a pessoa tenha menos motivação para aprender, ou seja, vai ter menos motivação para aprender atenção, né, vendo uma aula, já vai ter dificuldade né, do próprio transtorno de aprendizagem. Então, é bem comum a gente encontrar comorbidades com esses casos. Transtorno opositor desafiador, né? O desafiador opositor. É um transtorno comum da gente ver em crianças, é um transtorno que tem, ele na verdade só ocorre em crianças, né? Depois dos 18 anos ele recebe uma outra classificação. É um transtorno que tem como uma característica principal um se opor a toda regra, não é exatamente o do contra lá da turma da Mônica, mas ele lembra um pouquinho, tudo é o contrário, tá? E ainda ele muitas vezes tem a característica de ser desafiador. O desafiador, o opositor, ele é aquele que as pessoas, meus coleguinhas lá dizem, vamos jogar futebol. Não, futebol não, vamos jogar outra coisa. Aí briga e discute para fazer o que ele quer. O desafiador, ele tem uma característica ainda mais peculiar, porque
o opositor, ele não necessariamente ele vai discordar de uma figura de autoridade, dos seus pais, de um professor, de um policial, de um monitor. Ele vai discordar mais, em geral, de quem é parelho com ele. Enquanto o desafiador já tem essa característica de, não, eu vou me opor àquelas pessoas que têm uma posição de autoridade, aquelas pessoas que estão acima. Então, claro que não é a ideia de ser o tópico da aula é TDAH, mas fica aqui. Imaginem alguém que é hiperativo, impulsivo e ainda por cima tem essa característica de desafiar. Muitas vezes vão ter vários problemas relacionados com regras. E isso, claro, implica em uma série de consequências na vida da pessoa aí que a gente vai falar mais para frente. Além do transtorno de conduta. O transtorno de conduta ele é caracterizado por um desrespeito às regras, bem particular, 27% de comorbidade, então é bem alto. Isso aqui é o mais comum em crianças. Mas a gente também tem ao longo da vida. 30% de comorbidade com transtornos depressivos, sendo a depressão a mais comum. 25% de comorbidade com transtornos de ansiedade. Aí entra pânico, fobia específica, ansiedade social. A gente vai falar mais para frente desses transtornos de ansiedade, mas é uma das categorias dos transtornos mentais lá, uma das diferentes categorias. E ainda a gente tem os transtornos por uso de substâncias, né? Mais popularmente conhecido como as dependências. E aí a gente tem uma prevalência de comorbidade entre 20% a 50%. É muito comum o usuário a pessoa que tem TDAH começar a usar uma substância até como uma forma de se medicar ou de lidar com os próprios sintomas, não fazendo um tratamento, mas do tipo, só maconha só fumando maconha que eu me sinto mais calmo. Ou, eu só relaxo quando eu bebo. Eu só consigo me concentrar se eu cheiro ou se eu, enfim, se eu fumei maconha antes ou tabaco. Então, acaba que é muito comum a comorbidade justamente em função dos sintomas. Então, fica o registro, são transtornos altamente comórbidos. Antes também da gente seguir aqui para critérios e falar de características da doença, muita gente vai perguntar, e o DDA, né? DDA ou TDA são expressões que a gente, né, siglas no caso, que a gente encontrava bastante no passado, que é para se referir ao transtorno de déficit de atenção sem a hiperatividade. Tá? Essa é a lógica desse nome. Esse nome, hoje, ele já é desconsiderado. A gente não usa mais DDA, é um termo em extinção. Tá? Hoje a gente vai ter uma única condição, que é o TDAH, e o TDAH pode ter especificadores, que eu vou falar mais para frente. Então fica o registro, DDA ou TDA é uma expressão antiga que já caiu em desuso, tá? Que era quando a gente separava como duas condições diferentes o que seria o transtorno de déficit de atenção e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né? Depois eu vou explicar para vocês que tem os especificadores, tu pode ter TDAH, tipo predominantemente desatento, tipo predominantemente hiperativo impulsivo, ou tipo combinado, que é com as duas coisas. E eles não criaram TDAH, né, ou DDAH. Por quê? Depois eu vou explicar, mas em termos gerais, tratamento ele é o mesmo. As disfunções neurobiológicas, até onde se sabe, elas são praticamente as mesmas. O que acaba sendo diferente é o fenótipo, é como aquilo é expresso, né? Que um vai ter características mais do tipo de não conseguir controlar a atenção e outro vai ter uma característica mais de impulsividade e de hiperatividade. Mas na prática, tudo é a mesma doença, ela só pode ter os seus especificadores peculiares, mas a gente vai falar disso mais para frente. Então, vamos lá. Como é o TDAH? Então, quem tem o TDAH, como que é essa pessoa, o que ela apresenta? Eu já estava falando isso para vocês, mas possui diferentes formas de apresentação. 3 especificadores, 3 formas de apresentação. O TDAH, ele é um padrão de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade que existe desde o começo do desenvolvimento.
retomada a definição que a gente já falou lá no começo da aula, falar para vocês o seguinte: não é um padrão único, ou seja, ele pode ser tanto de desatenção, como ele pode ser hiperativo ou impulsivo, ou ainda as duas coisas juntas. Ou seja, não é um padrão único. Se não é um padrão único, não dá para dizer como que é a criança com TDAH escrever numa coluna de revista e a pessoa vai lá, lê e, tá, identifiquei o meu filho. Não é bem assim que funciona, tá? Também porque as pessoas, elas apresentam formas e manifestações distintas ao longo da vida delas e, com isso, a gente vai ter aí particularidades no curso de cada um. Mas, para que fique registrado, a pessoa e pode estar presente tanto na pessoa agitada, hiperativa, e ser aquela pessoa que não sempre quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, que não para em nenhum momento quieta, que está ou dormindo ou está acordada, ou está dormindo ou ela está fazendo alguma coisa, como também pode ser numa pessoa mais introspectiva, mais quieta, mas que quando começa a ler uma coisa, tem que ler 20 vezes a mesma frase. Isso não é porque ela está lendo uma frase difícil, porque ela tem uma dificuldade de manter a atenção. Vocês já devem lembrar, tenacidade é a palavra para isso. Então, considerando esse quadro, a gente vai dar sequência aqui. A desatenção é aquela característica de eu estou na aula, mas eu estou no mundo da lua. Minha professora está falando alguma coisa, mas eu estou em outro planeta. Eu estou escutando aquilo, mas está entrando por um ouvido, está saindo pelo outro. Eu estou desatento. Eu não estou a minha capacidade atencional não está selecionando os estímulos. Geralmente vai ser aquela criança que a professora tem que falar: Fulano, tu tá me ouvindo? Tô sim, professor. Lá pelas tantas. Professor, Fulano, tu tá me ouvindo? Tô sim. O que eu tava falando? É que eu dei uma distraída só nesses últimos minutinhos. Isso é a desatenção. E isso pode ser o TDAH. E essa pessoa pode ser aquela paradinha, a que fica na sua o tempo todo, que não atrapalha os outros, mas ela tem dificuldade. Ilustrar alguma coisa para vocês. Calvin, vocês devem conhecer, ele nos ilustra bem alguns dos sintomas do TDAH. Ele recebe, ele aprove. Isso vai ser muito legal. Não só vou acertar esse teste todo, como vou ganhar 25 centavos da Suzy por tirar uma nota melhor do que a dela. Primeira questão aqui, vamos lá. A questão é 6 mais 5, mole. A resposta é... Com sua nave zumbindo suavemente, o incrível astronauta Spiff se aproxima do 6º planeta do Sistema Mistério. Rebocado pelo astronauta Spiff, o planeta 6 está para se chocar com o planeta 5. Sem tempo a perder, nosso herói corta o cabo da âncora e voa para a segurança. Os planetas colidem e despedaçam com força tremenda. Como o planeta 5 é menor, ele se transforma em pó. Sobra apenas o planeta 6. 6 mais 5. Tempo esgotado. Entreguem os testes. Esgotado? Eu só resolvi a primeira questão. Aqui o que a gente está vendo é justamente o Calvin desatento. Ele pegou a prova, ele queria fazer a prova. Ele estava interessado em fazer aquilo. Ele provavelmente até sabia como fazer, mas por alguma razão ele se desconcentrou. Ele não manteve o foco naquilo, começou a divagar nos seus próprios pensamentos, nas suas brincadeiras, nas suas divagações, seja lá o que for. E ao fazer isso, ele se prejudicou em função da desatenção dele. E sim, essa é uma das formas como os sintomas do TDAH eles podem se apresentar, através da desatenção. Mas não para por aí. O TDAH ele também pode se apresentar, então,
dentro desse perfil de desatentos, os desatentos eles são aquelas crianças e pessoas que ficam sonhando acordadas. São pessoas que não escutam, e não é porque elas não têm um problema de audição, é porque simplesmente elas não a gente está falando, elas estão pensando em outra coisa. São pessoas que, por natureza, perdem muitas coisas. São pessoas esquecidas, de uma forma geral. Tá? Me esqueci. Me esqueci. E a pessoa não lembra de nada. Tá? Claro, lembra de coisas, mas realmente, começa a falar, eu acho que sim, que alguém tinha me comentado sobre isso. São pessoas facilmente distraídas. Qualquer coisa tira a atenção delas e elas estão prestando em outra coisa, como é o caso ali do Calvin na nossa tirinha. São pessoas que precisam de constante atenção. A gente precisa frequentemente estar fazendo algo para puxar ela para a gente. Tá? E é justamente por isso que é muito difícil o lidar com alguém desatento. Porque a gente tem que ficar, fulano, tá prestando atenção? O que eu acabei de falar? Não me lembro mais. Porque eu também sou esquecido. Precisa de constante atenção e quando criança, adulto também. Mas é comum a pessoa começar a fazer uma coisa e não terminar aquilo que ela começou. Porque lá pelas tantas ela foi para outra coisa. Tá? Ela justamente se perdeu algum momento a atenção, se desconcentrou e ao se desconcentrar, ela foi para o mundo da lua. Mas também tem um outro perfil. Um perfil que é aquela pessoa que está sempre fazendo alguma coisa. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma expressão que parece que está com um bicho carpinteiro. Acho que deve ser do país inteiro. Tá? O que é o bicho carpinteiro? É não para quieto. A pessoa sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Por vezes quer fazer tudo ao mesmo tempo. Quer fazer em momentos incorretos. São pessoas que é uma característica de estar... E aqui a hiperatividade ela vai um pouco além. Vocês vão ver depois nos critérios diagnósticos. Ela vai um pouco além só daquele sintoma que é a hiperatividade. É um quadro inteiro aqui que envolve inquietação, envolve uma catisia, envolve vários daqueles sintomas para além, claro, envolve impulsividade, para além do sintoma característico da hiperatividade, sempre está querendo fazer alguma coisa. Então vamos ver aqui uma tirinha do Calvin para ver o aspecto da impulsividade e da hiperatividade. Ei, mãe, quero ver uma coisa muito legal? Com apenas um golinho desse refrigerante, eu consigo dar um arroto de quase 10 segundos de duração. Calvin, mas não é só isso. Eu consigo fazer isso ao mesmo tempo que recito um versinho obsceno que aprendi na escola. Preparada? E aí, obviamente, a mãe não fica ali para escutar aquele versinho arrotado. Talvez, se você tivesse recitado os Lusíadas, esquece. Esse tipo de gente nunca reconhece os meus talentos. Aqui, em especial, quero chamar a atenção para essa tirinha. Ele veio com a ideia, a mãe falou, Calvin, eu não quero saber. Ele interrompeu ela e continuou falando o que ele queria falar e fazendo aquilo que ele queria fazer. Não deu certo e ele ficou chateado. E o problema com o controle nos impulsos é uma outra característica muito comum no TDAH. O que a gente vê? Características de impaciência, dificuldade em esperar por algo. Qualquer coisa para esperar, a pessoa não aguenta. Tá? Tem casos de gente que tem TDAH que não aguenta, às vezes, o tempo de ficar numa fila. Ninguém gosta de fila. Não é legal. Mas abandonar a fila de algo que tu precisa fazer é estranho. Tá? Isso é um prejuízo em função do sintoma. São pessoas que sempre interrompem os outros. Vocês já podem imaginar o impacto que isso vai ter na vida social das pessoas. Né? Vocês devem também lembrar lá, pressão por falar, sempre interromper os outros. Responder antes da hora. Então, nem terminaram de perguntar, de falar, e a pessoa já está falando o que ela acha, o que ela pensa. Não esperar a sua vez. Aí, muitas vezes, isso causa confusões e conflitos. Tentar fazer atalhos nas suas tarefas. A pessoa, eu quero terminar isso mais rápido. E aí tenta dar um jeito de terminar aquilo mais rápido. E nem sempre, na maior parte das vezes, se existisse um atalho e o atalho desse certo,
aquele era o caminho principal, né? E o que acaba acontecendo é erros por falta, né, por tentar fazer tudo mais rápido. Mesmo que isso não obrigatoriamente envolva um problema de desatenção, tá? É só uma questão de impulsividade em especial. Ou ainda eles podem se manifestar através de uma hiperatividade. A hiperatividade é tendência a querer abraçar o mundo, entre aspas, a querer fazer tudo mesmo ao mesmo tempo. Não, ouvi falar que tem tal coisa, eu quero fazer, vamos lá, vamos agora. Calma, vamos num outro momento, agora não é a hora, né? São pessoas que têm aquela acatesia, não conseguem ficar sentados, ficam para lá e para cá, ficam se remexendo, falam demais, tá? Vão falar, são muito loquazes, né? Ou se não tem pressão para falar, são mais verborrágicos, falam pelos cotovelos, né? Falam demais. Frequentemente estão em algum local e ficam cantarolando, fazendo barulhos estranhos, né? Vocês já devem ter sentado do lado de alguém que fica lá com a caneta. Clec, 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 clec. E aí a gente, dá para dar uma seguradinha, tá atrapalhando um pouquinho? Ah, sim, tá, desculpa. Aí quando vê, começa. Pessoa batendo o pé. A gente, nossa, cara, tá vendo que tá incomodando? Nem sempre as pessoas falam, mas seria o correto, né? Mas, de qualquer forma, são pessoas que têm essa dificuldade, que são, muitas vezes, incapazes de frear as atividades motoras. A tirinha do Calvin. Quando o Calvin, mãe, quer ouvir isso? Não, Calvin, eu não. E aí já está fazendo. Porque interrompe as outras pessoas, quando começa a fazer algo, vai até o final. Isso é muito comum da gente ver em crianças que têm TDAH, que têm o aspecto da hiperatividade, de se envolverem em brigas. Por mais que criança brigue, isso seja normal, é particularmente estranho que as crianças hiperativas, elas acabam se envolvendo mais em brigas, tá? Porque vem à vontade, elas não pesam muito possíveis consequências. Elas têm a vontade, quando elas se dão conta, elas só vão parar para pensar se aquilo era a melhor alternativa ou não, depois que já aconteceu. Não possuem um meio termo. Ou estão dormindo, ou estão pulando. Tá? Essa é a forma de se apresentar tipicamente do TDAH. Mas, né, vocês podem me perguntar agora, tá, mas é que geralmente ele é diagnosticado em crianças e muitas dessas coisas são comuns das crianças. Sim, tenha sempre em mente o que, né, que quem tem um transtorno apresenta essas características em um padrão acima do típico para outras pessoas da mesma idade, do mesmo contexto. A pessoa não é esquecido. Esquecido todos nós eventualmente somos e podemos falar, né? Eu acho que eu me esqueci. E não necessariamente todos nós, alguns, em geral, de 2,5% a 5%, vamos ter o TDAH. Porque essas características, elas são acima do típico, acima da média. Isso sim é o que vai aparecer no TDAH. Tá? E quem tem TDAH muitas vezes vai sofrer justamente por não reconhecerem ou por achar, não, isso aí todo mundo é assim, mas eu tenho mais essas características do que as outras pessoas. É isso que acontece no TDAH. E é uma condição que tem algumas alternativas terapêuticas, que tem algumas saídas e, bom, então tenham em mente. É muito comum também, meu filho, eu acho que ele tem TDAH porque ele não para quieto. Eu fiz aqui o diagnóstico. Ele, na verdade, não tem TDAH, ele tem uma outra coisa. O quê? 6 anos. Então a gente tem que ter em mente que essas apresentações elas têm que ser acima do típico para outras pessoas da mesma idade. Tem que fazer o pensamento tudo bem, ele é meio impulsivo, ele fala antes das pessoas terminarem, ele não para quieto. Mas se eu for pensar, ele tá no top de pessoas que tem essa característica? Não, ele é um pouquinho inquieto, mas não é. Ele sente diz, para ficar quieto, ele consegue ficar um tempinho,
Mas a gente tem que saber que não tem como ficar alguém sentado, uma criança, 2 horas seguidas, né? Fazendo essa coisa de videoaula, vocês já devem ter lido. Nem adulto aguenta ficar horas a fio, imagina uma criança. Aí ainda tem uma criança com TDAH, ela vai ter mais dificuldade ainda, tem que ter algo muito interativo, o tempo todo fazendo alguma coisa. Então, para vocês, como é que é o curso, né? Apesar de não ter um padrão único, ou seja, não ter diferentes formas de se apresentar, é comum que pais e cuidadores identifiquem, quando eles olham para trás, do tipo, diagnosticaram a criança lá, o adolescente com TDAH, o adulto, né? Pode às vezes só ser diagnosticado na vida adulta. Quando tu olha para trás, é verdade. Logo que começou a caminhar, caminhava que era, nossa, tinha o tempo todo ficar indo lá e buscando ele. Ou, nossa, desde criança, às vezes estava brincando, a gente falava com ele, tinha que ir lá e cutucar, né? O meu outro filho não era assim. Aí, em retrospecto, é bem comum. Mas pensem que isso aqui é a linha do tempo, a linha da vida da pessoa. Nem sempre essa linha, o diagnóstico ele vai ser no mesmo local. Como é que é o típico, tá? Como é que é o padrão mais comum da gente encontrar? Vem vindo a vida e tal, aí chega um momento e, pum, algo acontece na vida da pessoa. E aí, quando aquela coisa acontece, vem o primeiro sintoma, tá? A gente olha para trás e vê, realmente, desde pequenininho, ele tinha uma agitação, ele tinha uma catesia, ele manifestava isso, mas na época em casa, com até 4, 5 anos, eu achava que isso era da idade, era algo padrão. Mas o tempo, né, a vida vai avançando. E aí vai entrar na idade escolar. E aí na idade escolar, o que vai acontecer? Vai chegar lá a um determinado ponto e surge. Na escola tem dificuldades e eventualmente ainda se envolve em brigas. Quem tem TDAH também tipicamente vai ter, né, quebrar ossos. Claro, né, quebrar ossos sozinho não é um sintoma de TDAH, mas tu olha em retrospecto, nossa, claro, nunca parava quieto, aí quebrou braço, quebrou perna, quebrou nariz, porque acabava se expondo a riscos. A vida vai avançando, prejuízos acadêmicos eles começam a ficar mais graves. Em geral, no ensino médio, final do ensino fundamental. E aqui é o prejuízo acadêmico, em geral, que vai ser o sinal, que vai ser aquilo que vai realmente ser o indicativo e que vai motivar a busca por tratamento e a busca por um possível diagnóstico. E aí é nessa etapa, mais ou menos os 12, 15 anos, que é feito o diagnóstico. E aí se olha para trás e se percebe, nossa, mas tinha um monte de coisa que já aparecia. Em alguns casos, depois, chega lá 16, 17, 18 anos, podem começar a surgir comportamentos de conduta, tá? Que são aqueles antissociais, que aí é roubar coisa, um comportamento sexual mais agressivo, mais desrespeitoso, né? Mas com atentados ao pudor eventuais, com algumas exposições morais. E aí que é o que a gente chama de comportamento antissocial, que é um comportamento com desrespeito às regras, tá? Algumas diferenças também de sexo. O TDAH ele é um pouquinho mais comum em homens, tá? Em pessoas do sexo masculino. Então, em crianças a gente tem uma proporção de 2:1. A cada 2 homens com TDAH vai ter uma mulher. Então, a cada 10 homens, 10 meninos com TDAH, vão ter 5 meninas. É uma proporção grande. Em adultos, isso cai um pouquinho, e aí fica uma proporção de 1,6 para 1, né? Tendo então um pouco mais de. Em adultos, a gente encontra um pouquinho mais parelho. E as comorbidades, em geral, são mais comuns nos homens. Depois, quando eu falar dos fatores de risco para o TDAH, mais para o final da aula, vocês vão ver que eu vou mencionar alguns fatores temperamentais, em especial a afetividade negativa
E a busca por recompensas. A busca por recompensas é um traço de personalidade muito mais comum, não muito mais, mas um pouco mais comum em homens. E se acredita que tenha, então, um papel bem grande nisso. Além do mais, apesar de a herdabilidade dos aspectos genéticos serem mais parecidos entre homens e mulheres, não tem diferença, a gente vê que a herdabilidade, ou seja, o que eu herdei dos meus pais, o TDAH em homens, essa herdabilidade ela é um pouquinho mais alta. Então, se imagina que aí existam aspectos temperamentais e genéticos que possam explicar um pouquinho essa diferença. Mas aí é um pouco no campo da especulação. Então, vamos lá. Os critérios diagnósticos. Quais são os critérios diagnósticos do TDAH? São 5 critérios. O A, o B, o C, o D e o E. Tá? O critério A, ele acaba sendo o mais importante, o que envolve as características do transtorno. Um padrão persistente, persistente é por pelo menos mais de 6 meses, dos sintomas de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade que interfiram no funcionamento e no desenvolvimento. Alguns sintomas, esse é o critério A, aí depois eu vou abrir ele com vocês. Critério B, alguns sintomas já existiam antes dos 12 anos. Pode ter hoje 30, o diagnóstico ele não precisa ser feito antes dos 12, mas tá, tem 30 anos. Olha para trás e vai identificar. Tava lá, ó, com 6 anos já tinha esse determinados sintomas. Os sintomas estão presentes em mais de uma área da vida, que é algo bem comum da gente ver pais que eles reclamam que meu filho em casa ele atrapalha muito, ele não para quieto, acho que ele tem TDAH. Chega para fazer o diagnóstico, aonde que esses sintomas eles aparecem? Em casa, ok. Aonde mais? Na escola eles aparecem? Não, na escola sabe que a professora até diz que ele é muito quieto, muito, assim, presta atenção, faz as atividades. Nos relacionamentos, de uma forma geral, aparece? Não, é mais assim, em casa mesmo, que ele não fica parado. Olha, só uma área da vida não é um indicativo que seja um TDAH. De repente, é porque faltam atividades dentro de casa e ele tem 7, 8, 10 anos e acaba que fica mais entediado e parece que tem os sintomas de TDAH, mas crianças, de uma forma geral, vão se apresentar assim. Ou tem muitas dificuldades na escola, mas com outras coisas ele faz tudo, ele só não tem paciência para estudar. Olha, mas é que ele fica jogando horas o videogame. E não é jogar horas no videogame não quer dizer que tenha ou que não tenha TDAH, tá? É porque sim, essa atividade pode ser uma atividade que prende a atenção dele, enquanto outras atividades não vão prender tanto. Tá? Tem que estar em mais de uma área da vida, não pode ser só uma área. Não é só em matemática que a pessoa tem TDAH, não é só em inglês que ela tem TDAH, ela tem que ter TDAH como um todo. Os sintomas eles afetam o funcionamento pessoal, social, acadêmico, profissional ou reduzem a qualidade. Muito importante deixar isso bem claro. Não é porque a pessoa tem TDAH que ela tem deficiência intelectual. Pelo contrário, não. Pode até ser que ela seja muito inteligente. Não são, obviamente, não caminham juntas essas coisas obrigatoriamente. E porque a pessoa tem TDAH, ela pode ser inteligente, ela vai criar estratégias de lidar com o TDAH dela, de lidar com aquela limitação que ela percebe. E isso faz com que, obviamente, a gente tenha aí que ainda assim o TDAH ele diminua a qualidade de vida. As pessoas vão sofrer, vão ter dificuldade. Olha só, todo mundo estuda na véspera da prova 2, 3 dias. Eu, se fizer isso, se eu não virar à noite estudando, não consigo. Tá? Tem que ser muito mais. Eu não consigo. A dedicação que uma pessoa tem, eu preciso me dedicar muito mais, porque para eu conseguir ficar aqueles 2, 3 dias, eu não vou conseguir ficar os 2, 3 dias fazendo a mesma coisa. Eu vou ter que dizer que eu vou estudar durante uma semana. Aí sim, eu vou estar estudando em cima da hora, que não é o ideal, e vou contemplar todo o tempo, porque a minha atenção ela vai ser diferente. E é claro, né, os sintomas eles não se devem a um outro transtorno. A dificuldade de atenção ela não é por causa de uma deficiência intelectual. A dificuldade de atenção nas interações sociais não é por causa de um transtorno do espectro autista. Não é uma depressão. A pessoa não está deprimida e aí a depressão impacta a concentração. Não.
existe o TDAH e esses sintomas eles. Então vamos ver agora quais são os critérios dentro do critério A, né? Os sintomas, né? Quais são os indicativos dentro do critério A. Primeiro vem aqueles de desatenção. Então tem que ter ao menos 6 desses aqui. Não presta atenção em detalhes, né? Comete erros por descuidos, tem dificuldade em manter atenção em tarefas, então começa a fazer uma tarefa e já termina. Parece não escutar, às vezes, quando estão falando com ele, né, ou com ela, então, parece que está surdo mesmo, deficiência auditiva, parece. Não segue instruções até o fim, ou seja, começa a fazer uma coisa e não termina de fazer. Tem dificuldade de se organizar, de como montar, de como fazer para se organizar. Evita fazer tarefas que exijam esforço, então tarefas que já vão demandar muita energia, muito esforço, muita concentração, já tenta evitar elas, deixar para depois e tal, e acaba muitas vezes procrastinando tanto que se prejudica em função disso. Perde muitas coisas, se distrai com estímulos externos e é esquecido. Lembrem-se, sempre mais do que o típico. Não dá para ser, eu acho que eu tenho tudo se for assim. Mas não, tem que ser mais do que o típico, tá? Ou 6 desse, ou 6 da hiperatividade e impulsividade. Se remexe ou batuca na cadeira, né? Aquela coisa do... Levanta da cadeira em situações que deveria permanecer sentado, corre ou sobe nas coisas em momentos inapropriados. Então, quando vê, está subindo nos lugares, está pulando em cima das coisas, tem dificuldade de fazer atividades que precisa ficar parado, então ficar parado não consegue. Por quê? Vai ficar sempre se mexendo para lá e para cá. Não para, parece que tem um motor ligado, tá? Fala demais, verborragia, então muito loquaz também. Responde antes do fim da pergunta, aquela pressão por falar. Se intromete muito também, pode ser uma pressão por falar, né? Mas aí são duas coisas diferentes. Então, tem que ter desses aqui 6 ou 6 do outro. Pode ter dos dois? Pode. E aí isso aqui vai ser importante mais para frente. Para além disso, tem que fechar o critério A, né, com 6 de um ou 6 do outro. E para além disso, os sintomas eles têm que estar existentes já antes dos 12 anos. Os sintomas eles têm que estar presentes em mais do que uma área da vida. Os sintomas eles têm que afetar o funcionamento pessoal, social, acadêmico, profissional ou reduzir a qualidade. E eles não podem ser em função de um outro transtorno. É importante, para além do diagnóstico, além da hipótese diagnóstica, a gente identificar qual é o subtipo de TDAH. Por quê? Porque nós temos o TDAH combinado, que é quando tem as duas coisas juntas, hiperatividade e desatenção. Nós temos o tipo predominantemente desatento, que é quando fecha critérios só para parte dos sintomas de desatenção, mas não fecha para outra. Ou o subtipo predominantemente hiperativa, impulsiva, que é quando só fecha os critérios de hiperatividade e impulsividade, tá? E não fecha os anteriores. Então, isso é o subtipo. Existem ainda outros especificadores. Se está em remissão parcial, que é quando não apresenta sintomas por pelo menos 6 meses, e a gravidade, se ela é leve, moderada ou grave. Tá? Então, aqui os dois aspectos, né? Os 3 no caso. O subtipo, que a gente tem que botar sempre, se tiver em remissão parcial, indicar remissão parcial. A gravidade, se é leve, moderada ou grave. Quem tem TDAH, quais são as consequências mais comuns? Problemas acadêmicos, ter prejuízos na área de estudos, na área de, mesmo já no nível de colégio, mesmo de escola. Rejeição social, são pessoas que são muito impulsivas, que às vezes interrompem as outras pessoas, e isso muitas vezes acaba levando a bullying, a rejeição social. E desemprego, tá? Que também é bem comum da gente encontrar, porque depois na vida adulta acaba não conseguindo um trabalho em função da sua baixa qualificação, em função dos problemas acadêmicos anteriores, ou ainda a gente vê de causar problemas no seu trabalho e aí perder o emprego em função disso. Fatores de risco: temperamento, né? Alta afetividade negativa, que é uma tendência para emoções do tipo
raiva, ódio, tristeza mesmo, e ansiedade, e também o traço de busca por recompensas ou busca por novidades alto, a combinação desses dois fatores parece ser um fator de risco para o TDAH. Existem também algumas características ambientais, com destaque para o baixo peso ao nascer, tabagismo ou uso de álcool durante a gestação por parte da mãe e infecções durante a gestação. Tá? E aí, tanto infecções existem doenças, existem várias outras coisas. No caso, se a mãe ela tiver envenenamento por chumbo durante a gestação, é comum também a associação com TDAH. E ainda outras infecções e doenças durante a gestação são altamente associadas com o TDAH na criança. Existem também fatores de risco fisiológicos e genéticos. Eu já mencionei antes, mas tem uma alta herdabilidade, principalmente entre o sexo masculino. Então, se o pai tem TDAH, né, o homem tem TDAH, ele vai ter um filho, a chance do filho também ter, ela é particularmente alta. Tá? Isso é o que a gente chama de herdabilidade. Uma geração seguinte trazer uma característica da anterior. Existem vários genes que já foram associados, mas não tem nada muito determinante. Tá? Existem grupos de genes que são aí fatores de risco. Aí, vários estudos falam de score poligênico de risco, porque junta vários genes e aí eles conferem um risco aumentado, mas não é determinante, é um risco. E ainda anomalias físicas comumente associadas. É comum que a gente, não é uma regra, não tem uma coisa a ver com a outra aparentemente, mas algumas alterações físicas no nascimento parecem também estar associadas com o TDAH. Chegando lá, tratamento. Como é que trata o TDAH? Não tem um tratamento que leva a uma remissão completa dos sintomas. Não tem, faço tratamento e acabou, não tem mais TDAH. A gente sabe que à medida que a idade passa, é comum ter estratégias cada vez mais eficazes para lidar com o transtorno, os sintomas eles costumam diminuir, mas não tem uma regra se isso é associado, né? Se tem um tratamento, toma isso aqui por tanto tempo, ou faz essa terapia e vão desaparecer os sintomas. Não. Tratamento farmacológico é a principal linha que a gente tem para tratamento, a principal terapêutica. E aí, o uso de medicações aqui são anfetaminas, tá? Anfetaminas são medicamentos estimulantes. Os mais famosos, no caso do TDAH, são a Ritalina e a venlafaxina, tá? Os efeitos né, que eles são restritos ao período da ação da substância. Ou seja, a melhora na atenção, na impulsividade, na hiperatividade, ocorre durante o período que a medicação está fazendo efeito. Então, a Ritalina convencional, é muito comum a gente ver crianças que os pais não são bem instruídos, e aí, mas que estranho, que a gente deu a medicação hoje, como é que ela está assim? Mas é que a aula dela começava às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde. Ela precisa tomar de novo de tarde, dependendo lá o medicamento, né? Tem que sempre pegar a orientação do médico, para saber exatamente. Então, só vai funcionar, os efeitos, eles são restritos ao período de ação da medicação. Existem terapias comportamentais que costumam ter resultados a médio e longo prazo, principalmente ensinando técnicas de resolução de problemas, forma de se organizar, tá? Mas as terapias e as linhas nesse sentido, elas não têm nada muito concreto e sistematizado, tipo, essa é a terapia para fazer isso. Mas existem documentações de resultados. E aí vocês vão me perguntar, mas a medicação é um estimulante? Afinal, a gente tem lá TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa é hiperativa e tu tá dando um estimulante, soa estranho. Soa mesmo, tá? E eu compartilho com vocês. Soa muito estranho. É um estimulante? Por que eu vou dar um estimulante para alguém que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Mas tem uma razão. Vou explicar essa razão agora. Não quero dar aqui detalhes sobre a anatomia cerebral e funcionamento cerebral, mas vocês conhecem os lobos cerebrais, né? E aqui, então, o occipital, que tem mais a ver com a nossa visão, áreas parietais, áreas temporais e o lobo
frontal. O lobo frontal, ela é a área que tem a ver com o nosso controle executivo. É a área que a gente faz o nosso o planejamento, que é a área do freio do nosso cérebro. E o lobo frontal, ele é principalmente responsável pelo controle executivo. Acredita-se, tá, que áreas específicas do lobo frontal possuem uma menor eficiência de neurotransmissores excitatórios, em especial a dopamina e a noradrenalina. Ou seja, em pessoas que têm TDAH, elas têm uma espécie de uma deficiência desses neurotransmissores. E aí vocês vão dizer, tá, mas eu não estou entendendo. Os neurotransmissores excitatórios, eles são como uma gasolina. Quando eles estão lá, aquelas áreas vão funcionar. O lobo pré-frontal, ele é responsável por freio, organização, planejamento, automonitoramento. Ou seja, ele é aquela área que vai nos dizer, presta atenção para cá, cuida disso aqui. Se falta gasolina, essas ações vamos continuar fazendo isso, presta atenção naquilo, não, isso aqui é arriscado, não vamos fazer agora. Não está funcionando, porque é como se não tivesse a energia para as áreas responsáveis por isso fazerem isso. Sem gasolina, áreas responsáveis pelo controle e freios não funcionam da melhor forma. E os estimulantes, eles são justamente para isso, para que a gente tenha uma medicação que dá aquele estimulante para aquelas áreas que precisam. Eu falei anfetaminas. Vocês já vão dizer, mas anfetamina é uma classe de drogas, deve ser prima daquelas metanfetaminas que a gente escuta falar, da cocaína. Sim, são todos drogas estimulantes. As grandes e sim, podem causar dependência, tá? Mas a grande diferença é que a Ritalina, o Venvance, Concerta, essas medicações que são usadas no tratamento do TDAH, elas têm uma liberação lenta. Elas vão ser liberadas em tipo 18, 12, 4 horas. Enquanto a cocaína, a metanfetamina, elas têm uma liberação imediata. A pessoa, quase que imediata, a pessoa, ela cheira e em 10 minutos ela já teve o pico, já baixou e já acabou os efeitos da substância. Essa ação muito rápida, ela causa uma euforia muito intensa. Isso também pode ser causado pelas anfetaminas e pelas medicações. Mas, em geral, os cuidados farmacêuticos que são feitos são para reduzir isso e só resguardar a pessoa que está utilizando a medicação dos efeitos terapêuticos dela. Antes também de terminar, muita gente que está vendo aqui deve pensar, TDAH, todo mundo é TDAH, estão super diagnosticando, toda criança hoje em dia tem TDAH. Isso aí não é verdade? Mais ou menos, tá? Sim, é verdade que hoje a gente tem um apelo e uma busca por imaginarem que muitas crianças em especial têm TDAH, e isso aumentou muito, e tem gente que não tem TDAH e é diagnosticado com TDAH. Isso existe. Então, respondendo, existe um super diagnóstico? Sim, existe um super diagnóstico. Porque, afinal, há diagnósticos de TDAH de fato, que há muitos diagnósticos de TDAH de fato. E a gente pode concluir que existe um super diagnóstico, uma vez que parece que tem pessoas sendo diagnosticadas e não têm o transtorno. Entretanto, há também uma boa parcela de pessoas que nunca foram diagnosticadas, pois os sintomas eles são mais de desatenção, e isso implica que são negligenciadas, porque elas não causam, elas não atrapalham, tá? O TDAH, aquele que não para quieto, esse aí, ele chama atenção e alguém vai dizer, cara, leva ele no médico, ele não para quieto, ele deve ter alguma coisa. Às vezes ele só é criança. Agora, aquele outro que está lá quietinho, paradinho, parece que está olhando na direção das atividades, mas não está de fato absorvendo, esse ele não causa, ele não atrapalha. Ele atrapalha ele mesmo e ao desempenho, e ele vai ter vários prejuízos. E aí vem o grande ponto. Existe um superdiagnóstico, mas também existe um subdiagnóstico. O superdiagnóstico é porque tem gente que não tem o TDAH e sim está sendo diagnosticado. Isso é um problema. Existe um problema talvez que seja até maior, que são aquelas pessoas que têm a condição, que têm o transtorno,
e não estão sendo diagnosticadas. Tá? Então, sim, existe um superdiagnóstico, mas também existe um subdiagnóstico. E aí é engraçado e triste, porque quando a gente vê um adulto, por exemplo, que descobre que tinha um TDAH do tipo desatento, isso é descoberto muito tempo depois, ele vai dizer: eu sempre achei que era eu que não era capaz, que era burro, que era limitado. E aí vem muito uma baixa autoestima que é comum nessas pessoas, aumentando o risco, né, em quem tem TDAH, o que aumenta o risco um monte para a depressão. Então, fica o registro. Um resumo antes da gente terminar. O que é o TDAH? É um transtorno com prejuízo na capacidade executiva, né? Tanto de controlar a atenção como de fazer, de frear os impulsos. Ele se apresenta desde o começo do desenvolvimento através de desatenção, hiperatividade e impulsividade, ou ainda dos três. Todo o conteúdo, todo o material que eu falei aqui, vocês podem aprofundar ele nas páginas 59 a 66 do DSM-5, tá? E, para além disso, quem tiver dúvidas, a gente vai falar ainda pessoalmente, mas quem não falar pessoalmente comigo e quiser tirar uma dúvida que não quer perguntar com todo mundo, fica à vontade para escrever. O meu e-mail está aqui. E é isso. Espero que tenha dado aí um panorama legal do TDAH para vocês. Fiquem todos bem. A gente se fala novamente em breve. Tchau, tchau.